Amém, povo de Deus? Que Deus possa estar aí hoje, abençoando a sua vida, derramando a graça de Deus sobre a sua vida. Eu estou aqui novamente com a minha Bíblia Sagrada, essa Bíblia aqui, a capa dela aqui, né? Foi projeto meu, né, Pastor Evandro? Mas a palavra de Deus continua a mesma. Isso é o que é importante. O conteúdo da palavra na nossa vida continua a mesma. É o mesmo Velho Testamento, é o mesmo Novo Testamento. E nós continuamos aí pregando a palavra de Deus. Uma pergunta para você: política é ou não é? Pode ou não pode ser exercida entre o meio evangélico, entre o meio cristão? Cristão pode ou não mexer com política? Eu não vou falar do Velho Testamento não, porque o Velho Testamento tem pessoas que falam aí que o Velho Testamento, né, o Velho Testamento está no Velho Testamento e não está no Novo. E tem pessoas aí que afirmam que o Novo não fala de política. Então vamos deixar o Velho Testamento para lá. Vamos tirar o Velho Testamento da Bíblia e vamos fazer um negócio. Vamos ficar só com o Novo, né? Vamos ficar com o Novo. Então vamos lá. Marcos capítulo 12, verso 14, parte B do versículo fala assim: é lícito pagar tributo a César ou não? Essa pergunta, irmãos, veio dos fariseus. Quem eram os fariseus? Aqueles que procuravam acusar Jesus. César era rei. E de repente, as pessoas pagavam tributo a César. César era político, para você entender. César era político, tanto que ele era político que a moeda daquela época tinha a foto dele. E eles chegam, os fariseus, né, aqueles que não concordavam com nada, né, sempre torcia a palavra de Deus, chegou para Jesus e perguntou para ele assim, ó: é lícito pagar tributo a César? Jesus fala assim: me dá aí uma moeda dessa. Lê o texto para você ver. Me dá aí uma moeda dessa. Eles trouxeram a moeda para Jesus. Jesus pega a moeda, olha de um lado, olha de outro e pergunta para os fariseus: qual é a foto que tem aqui? Eles mesmos respondem: a foto de César. Então Jesus fala assim, ó: dá a César o que é de César. Paga para ele o que está cobrando. Aí Jesus, para ele não ficar isolado, ele pegou e falou assim: e dá a Deus o que é de Deus. O que pertence a Deus é dele. Mas o que pertence a César, o dinheiro devolva e paga para ele. E César era político. Vamos noutra. Presta atenção. A Bíblia fala de um homem chamado Filemão. O livro de Filemão é uma folhinha só, dá para você entender. Dá para você entender. E a Bíblia fala que um escravo foge para ir para a prisão onde Paulo está. E de repente esse escravo chega naquela prisão. E ali naquela prisão, a minha Bíblia fala que Paulo ele prega para aquele escravo. Aquele escravo se converte. Paulo faz uma carta e devolve para Filemão, e dizendo para Filemão assim: ó, essa é a minha opinião. Dos maiores políticos, Paulo. Essa é a opinião de Paulo. Eu gostaria que você recebesse ele como estivesse me recebendo. Eu gostaria que você tratasse dele como estivesse se tratando de mim. Escuta aqui, Filemão. Se ele gastar alguma coisa, coloca na minha conta que eu vou cobrir. Irmãos, Paulo deu uma opinião política para Filemão. Olha, meu negócio é o seguinte, minha visão é essa. Mas o que fazer, a resposta final aí é sua. Mas a minha ideia é essa. Eu vou te falar com você uma coisa. Se você não é político, essa aqui é minha carteira. A carteira de do homem de Deus. Se você não é político, você
não mexe com política? Deixa eu ver que tá aqui. Se está aqui, com certeza tá. Me espera aí um pouquinho. Se você não mexe com política, por que você tem isso na sua carteira? Se você não mexe com política, para que você vai votar? Se você não mexe com política, para que você paga tributo, imposto de renda à prefeitura? Se você não mexe com política, para que você paga imposto de renda para o governo? Vamos deixar de ser hipócrita. Vamos deixar de hipocrisia e falar que o Novo Testamento não tem política. Vamos lá. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, e depois de Atos vem quem? Romanos. A palavra de Deus em Romanos, capítulo 13, você já conhece. Vamos lá. Capítulo 13, fala assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não procede de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Eu falo uma coisa para você: aquilo que Deus não faz, ele permite. E as autoridades constituídas foi permissão de Deus. Vamos lá, mais além. De modo que aquele que impõe autoridade insistem a... Vou ler de novo. De modo que aquele que se impõe a autoridade resiste à ordenação de Deus. Você está impondo a política por quê? Você está se colocando, impondo que cristão não mexe com política por quê? Por quê? Deus colocou na nossa vida todo o poder. A Bíblia fala que Deus é governante deste mundo. Eu não vou mexer no Velho Testamento, não. Deus é governante deste mundo. Vamos lá. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Se você resiste às autoridades, se você está impondo às autoridades, você está resistindo àquilo que Deus restituiu. Vamos lá. Porque os magistrados não são para temor. Quando se faz o bem, assim quando se faz o mal. Queres tu não temer as autoridades? Fazer o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe sejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por que política é do diabo? Alguns falam aí. Por quê? Na sua casa existe política dentro da sua casa. Em nossa volta existe política. Eu tenho falado e tenho dado exemplo aqui. Para mim comprar uma pizza aqui é aquela maior discussão dentro da minha casa. Eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto daquilo. Então vamos comprar de 4 sabores diferentes. Esse é meu exemplo. Dentro da sua casa tem política. Se você não está rodeado da sua volta, em volta de política, você tem que sair desse mundo. Você tem que sair desse mundo, porque você é um político nato e você não sabe.
Você não sabe, então não venha falar que no Novo Testamento ou no Velho Testamento, que no Velho Testamento não adianta falar. Então vamos tirar o Velho Testamento da palavra de Deus, porque a autoridade que eu sei, que eu conheço, Deus colocou sobre a minha vida. Se não colocou na sua vida, Deus colocou na minha vida, porque na minha vida tem autoridade. E a Bíblia fala, se nós crermos, nós vamos comer o melhor dessa terra. E se você não come o melhor dessa terra, é bobagem sua e você não entende a palavra. Se você for falar da palavra de Deus, você tem que olhar as linhas e o que está entre linhas da palavra de Deus. Você tem que olhar a época e o local e por que foi dito a palavra de Deus. Não é sair por aí falando que o Novo Testamento não existe política. O politiqueiro aí, o Senhor Jesus Cristo, que discutiu com César lá, se ele devia ou não pagar tributos. E as pessoas lê a Bíblia, somente lê e entende as coisas erradas. Romanos 3:6. Por esse motivo, também pagais tributos. Por esse motivo, também pagai tributos. Marcos, viu? Nós devemos pagar a César o tributo a César ou não? Por esse motivo, devemos pagar tributos. Porque são ministros de Deus, entendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos os que lhe é devido. A quem tributo? Tributo a quem imposto. Imposto a quem respeito. Respeito a quem honra. Política no meio evangélico. Política no meio evangélico. Vamos deixar, não vamos só ler e passar para frente aquilo que eu entendi, aquilo que nós entendemos, mas vamos procurar conhecimento da palavra de Deus. Vamos nos revestir, como a Bíblia diz, do Espírito Santo. O Espírito Santo, vamos nos revestir da palavra de Deus, que é viva e eficaz. Revista-se da palavra de Deus, revista-se do conhecimento, procura ler, procura estudar o que é Bíblia, procura ver dentro da teologia, dentro das coisas de Deus, o que é realmente a palavra de Deus. Vamos ver em que época foi falada, vamos estudar por que foi falada, vamos estudar para quem foi falada e por que foi falada e por que Jesus falou aquilo. Aí você vai entender a verdadeira palavra de Deus. E eu não posso sair por aí aceitando heresias. Eu não posso sair por aí aceitando aquilo que as pessoas colocam por si própria. Eu entendi assim, então eu estou mostrando assim. E não é isso. Porque da mesma coisa, do mesmo jeito que você procura no Velho Testamento, no Novo Testamento, e coloca a sua versão, uma versão deturpada, nós colocamos a verdadeira palavra de Deus e mostramos que existe sim, dentro do Velho e dentro do Novo Testamento, a política cristã, porque toda autoridade foi entregue a nós, toda autoridade foi entregue a nós, o cristão. Quer comer o melhor desta terra? Sujeitai as coisas de Deus. Quer comer o melhor dessa terra? Entenda o que está escrito na palavra de Deus, que é viva e eficaz. E eu volto a repetir, todas as autoridades constituídas dentro da nossa cidade de Bocaiúva foi permissão de Deus. Saul, quando foi rei, o povo pediu Deus um rei. O povo pediu Deus um rei, Deus deu Saul como rei. Ainda arrumou o profeta Samuel, um dos maiores profetas da época. Samuel, o menino Samuel, profeta, para ungir Saul como rei. Porque o povo pediu um governador. Eu quero ver um governador em carne e osso. Deu Saul. Mas a Bíblia fala que Deus permitiu que Saul fosse ungido. Mas Saul fez tudo que era mal diante de Deus. Eu falo de política.
Eu não estou falando de politicagem. Eu não estou falando de compra e venda de voto, porque eu não quero comprar o seu voto. Eu não quero comprar, eu não quero dar nada em troca do seu voto. Eu quero ser político. Eu quero ser homem de Deus. E nós vamos ser homem de Deus. Se ganhar ou não ganhar, nós vamos continuar sendo homem de Deus, para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus te abençoe, Deus te guarda, e Deus abençoa a sua casa, e abençoa o seu ministério, e a sua sabedoria e reverência em referente à palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe você. Nós estamos aqui, né, na área da nossa casa, na área aqui do fundo, né, temos aqui, né, plantação, né, aqui na nossa casa, para a honra e glória do nosso Deus. E que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar aí a sua casa. E nós falamos aqui da carteira, nós temos aqui, né, a carteira de capelão, nós temos aqui também carteira de pastor, né? Nós temos aqui a carteirinha também da capelania, né? E nós somos escolhidos e ungidos por Deus. E se Deus nos ungiu, nós temos autoridade para falar. E você também tem autoridade para falar. Mas fale das coisas certas e das coisas corretas. Não fala heresia para o povo, porque o povo já está cheio de heresia. Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus.